Amém. Mateus 22, a partir do 34. Glórias a Deus. Vou terminar aqui essa série aqui, de pessoas querendo experimentar Jesus, mas sempre obtiveram a resposta certa, na hora certa. Nós tivemos os herodianos reunidos com os fariseus, fizemos o culto retrasado, que eles vieram com o intuito de pegar Jesus em alguma palavra e perguntaram se era lícito pagar tributo a César. E aí Jesus respondeu eles, usando uma moeda, de que a cara e a inscrição desta moeda disseram de César. Então eles dão a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nós explicamos, vocês já entenderam isso aí perfeitamente. Aí veio depois os saduceus, agora tentar pegar Jesus, porque fazer calar um saduceu, não era qualquer pessoa que fazia um saduceu ficar calado, emudecido. Aqui diz a Bíblia, os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, nem mesmo os fariseus conseguiam calar os saduceus, porque os saduceus eram um povo que não acreditava na ressurreição, e eles eram materialistas. Eles acreditavam só nos 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles acreditavam nesses 5 livros. E os fariseus, eles diziam que os fariseus, ninguém conseguia provar sobre a ressurreição. Então eles vieram com aquela pergunta lá do levirato, a mulher que casou-se com um, aí ele morreu, aí veio, casou com o irmão até o 7º. Na ressurreição, quem seria o marido dela? Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras. Ou seja, vocês leem as Escrituras, leem o Pentateuco, mas vocês erram por não conhecer. Lá não se casa nem se dão em casamento, serão como os anjos. Não ouviu dizer que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Se Jesus estava dizendo que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos fisicamente, e Jesus disse que Deus é Deus de vivos. Então Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, em outra dimensão. Então lá no livro da lei estava dizendo assim, quando Deus apareceu para Moisés, disse, Moisés disse, eis-me aqui. Quem és tu, Senhor? Disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas quando Deus estava falando com Moisés, Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos, mas ele estava dizendo que era o Deus deles. Então eu sou Deus de vivo, não sou Deus de morto. Então Abraão, Isaac e Jacó está vivo em outra dimensão. E eles liam a Bíblia, liam o Pentateuco, mas errava por não conhecer as Escrituras. Não adianta só ler as Escrituras, tem que ter a revelação das Escrituras. Porque senão não adianta nada. Aí você tem, herodianos e fariseus vieram, saduceus vieram, ficaram calados. E agora vem outro, agora um perito da lei, um escriba, que escrevia a lei, vai fazer uma pergunta para tentar experimentá-lo, para ver se ele sabe responder, para ver se ele conhece as Escrituras. Ora, ele é a palavra, como é que ele não conhece a palavra? Se ele é a própria palavra, em carne. Mas o intuito era experimentar, para ver se encontrava alguma falta nele, para ver se ele não sabia responder. Mas ele sabe. Então aí você tem assim,
Herodianos era partido político, queria derrubar Jesus. Fariseus eram religiosos, queria derrubar Jesus. Saduceus eram religiosos, que não acreditavam na ressurreição, queria derrubar Jesus. E os escribas versados, os intelectuais, os peritos da lei, os conhecedores também querem, mas não vão derrubar. Então o mundo está cheio de herodianos, saduceus, fariseus e peritos da lei. Estão todos eles espalhados pelo mundo. Tanto na religião, como na política, como no mundo. Mas eles não conseguem ultrapassar os feitos de Jesus e o que Jesus fez. Jamais. Então agora Jesus cala, quando ele calou os saduceus, então os fariseus, quando ouviram isso, se reuniram em um mesmo lugar. Os fariseus ficaram alegres por Jesus ter calado os saduceus. Porque nem eles mesmos conseguiam calar eles. Mas agora eles estavam alegres por isto. Porque diz a Bíblia aqui no final, que assim, e as multidões, quando eu li no domingo passado, as multidões ouvindo isto, ficaram maravilhados da sua doutrina. Quando ele calou os saduceus, a multidão ficou maravilhada, porque a doutrina que ele ensinava era perfeita. Então quando os fariseus souberam disto, aí vieram, aí trouxeram agora um perito da lei para fazer uma pergunta. Mas toda pergunta que é feita com a palavra tem que ser respondida com a palavra. Porque assim, se não responder com a Bíblia, não serve. Bíblia tem que responder Bíblia. Você acha que um versículo da Bíblia, a resposta está lá na frente. Então tem gente que acha que pegar um versículo isolado da Bíblia para fazer uma besteira. Não, Bíblia responde Bíblia. Por isso que hoje vai ter milhões e milhões e milhões de pessoas no inferno por causa de um versículo da Bíblia. Qual é o versículo? Mateus 28, 19. Com esse versículo eles fizeram a doutrina trinitariana e fizeram o batismo errado. Certo? Só um versículo da Bíblia vai levar milhões de pessoas ao inferno. Porque não harmonizaram, não responderam com Bíblia. Precisa responder Bíblia com Bíblia. Então, a resposta está. Atos 2,38, qual é a resposta para Mateus 28, 19? O batismo bíblico verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Porque Pai não é nome, Filho não é nome. São títulos. Eu sou pai, sou filho, mas eu tenho um nome ou não tenho? Você vai chegar aqui com esse chamando pai, cadê filho? Olha, pai e filho existe muito no mundo. Agora, perguntar por Gutenberg, aí vai encontrar. Porque tem um nome para poder respaldar, tem que ter um nome. Então por causa de um versículo, eles não responderam Bíblia com Bíblia. Então por causa de um versículo, vão parar milhões e milhões e milhões no inferno. Porque a Bíblia diz assim, quem crê e for batizado será salvo. Quem está batizado nos títulos não é batismo, não foi batizado. Como é que vai ser salvo? Estão entendendo? Então, por causa de um versículo bíblico que não foi respondido com Bíblia, vão se perder. Então, o escriba chega para Jesus, o versátil na lei, e o William Branham diz, rapaz, eles escreviam a lei, eles escreviam tudo, eles eram perito, mas falharam em ver que as profecias que eles escreveram estava cumprida ali em carne humana. E às vezes uma pessoa pobrezinha que não era nada, Jesus se revelou. Uma mulher com 5 maridos e o que tinha não era dela, Jesus se revelou a ela. Mas um perito da lei, que escrevia a lei, que sabia tantas coisas, não teve a revelação de quem é Jesus Cristo. Isto vai acontecer no mundo também. Pessoas simples, humildes vão adquirir. Mas peritos, conhecedores, doutores, nunca vão chegar a esta revelação. É porque Deus trabalha com o simples, com o humilde. Tu ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos.
É assim que Deus faz, é do agrado de Deus fazer assim. Diz a Bíblia, é do agrado, foi do teu agrado revelar a estes pequeninos. Então vem, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Aí Jesus vai pegar a palavra para responder. Que palavra Jesus vai pegar? Ele vai dizer, Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento ou teu pensamento. Aonde é que estava escrito isso? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele responde o quê? Bíblia com Bíblia. Fez a pergunta sobre Bíblia, aí ele respondeu com a Bíblia, com a palavra. Porque ele é a palavra. Respondeu, respaldou com a Bíblia. Porque nós cremos que o William Branham é profeta? Porque ele respondeu tudo com a Bíblia. Agora, querem fazer de William Branham falso? Dizendo coisas que não estão de acordo com... Tem um monte de gente dentro da mensagem querendo fazer de William Branham falso, sabe? Dizendo que ele disse isto sem estar na Bíblia. Como é que ele pode ser um profeta se disser uma coisa que não está na Bíblia? Um profeta, ele responde de acordo com esta palavra. E o William Branham diz, a Bíblia é por ela que eu vivo. É ela que, é a Bíblia, eu tenho a salvação através desta palavra, colocando em prática. É a Bíblia ou nada mais. Isaías diz, quem não andar de acordo com a lei, o testemunho não verá a alva. Então qualquer profeta que não falar de acordo com a lei, o testemunho, não verá a alva. Aí tem gente aí ensinando isso, ensinando aquilo, dizendo que foi o William Branham que disse, o William Branham tem dito. Bíblia, tudo tem que ser respondido com a Bíblia. Se não for respondido com a Bíblia, não vale. Tem que ser respondido conforme as Escrituras ensinam. Vocês estão entendendo? Amém? Então assim, Jesus foi para Deuteronômio 6, 4. Primeiro, ouve a Israel, o Senhor Deus é o único Deus, não é dois, não é três, é um único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aí Jesus diz, este é o primeiro e grande mandamento. Olha, esse é o primeiro e grande mandamento. Deus está em primeiro lugar em tudo. Em tudo. Estão entendendo? Olha, este é o primeiro e grande mandamento. É a primazia, é o primeiro, é quem deve dar prioridade, é Deus. Deus em primeiro lugar em tudo. Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento. Ou seja, com o corpo, com a alma e com o espírito. É Deus em primeiro lugar. Aí Jesus vai, anda mais um pouco e vai até o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz, e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estava escrito lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Então Jesus pega a palavra para poder responder o escriba versátil, o doutor da lei, o conhecedor. Ele responde com o quê? Porque ele queria experimentar. Vê que lá no começo diz assim, ó, querendo o mestre da lei. Disse, e um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentá-lo, dizendo, para experimentar, vamos ver se ele conhece mesmo, vamos ver se ele sabe, vamos ver se ele cita o correto, vamos ver se ele dá os 2 mandamentos principais que resume lá na lei. Então eles receberam. Aí Jesus citou agora Levítico 19, 18. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pegou? A pergunta foi feita. Como é que eu respondo? Eu respondo com o quê? Com o meu pensamento, com as minhas palavras, com o meu intelecto, com aquilo que eu sei? Não, eu respondo com a Bíblia. Eu respondo com as Escrituras. Jesus, sendo a palavra, respondeu usando a palavra. Porque quando Satanás veio até ele para tentar derrubá-lo, ele respondeu com assim está escrito.
Está escrito, está escrito, está escrito. O apóstolo Paulo disse, não vá além do que está escrito. Se eu fizer o William Branham e além do que está escrito, eu faço dele um falso. Esse que é o problema do povo. Eles acham que são conhecedor demais e pode falar isso, pode falar isso, e pode falar aquilo, e pode falar isso, pode falar aquilo. Dizer que o William Branham disse isso, interpretando a mensagem. Não. Eu tenho que ficar com o que está escrito. Não vá além do que está escrito. E o William Branham repetiu isso várias vezes. Não vá além do que está escrito. Não diga nada de que eu não disse. Diga somente o que está nas fitas. Mas as pessoas, elas querem saber demais. Elas querem saber mais do que um profeta. Elas querem adiantar. Elas querem ser perito. Elas querem ser versátil na mensagem, mas acaba se perdendo. Então aí Jesus vem e respondeu usando a Bíblia. Use as Escrituras, responda com as Escrituras. O respaldo tem que estar nas Escrituras. É o que a Bíblia diz ou nada mais, assim disse o profeta William Branham. É o que a Bíblia diz e nada mais. Então vamos lá, olha só. Os fariseus achavam que o céu seria uma extensão da terra. Jesus respondeu para eles que céu não é extensão da terra, porque aqui não se casa nem se dão em casamento. Porque tem muita gente pensando que o céu é uma extensão daqui, vai levar o que tem aqui. Ora, aqui existe tempo e espaço, mas na glória, quando eu falo céu, eu falo de eternidade. Porque nós não vamos morar no céu, nós vamos morar aqui, como eu já disse. Mas eu falo de céu. Quando eu falo estou dizendo o quê? Falando de eternidade. Na eternidade não haverá nem tempo, nem espaço. Eu não preciso estar olhando para relógio na eternidade, não. Eu não preciso de espaço, não. Porque quando eu quero ir para outro lugar, eu estou sujeito ao tempo e ao espaço aqui. Mas lá não. Eu terei um corpo que se movimenta rapidamente. Isso é um salto. Se eu quiser estar aqui, eu quiser ir a João Pessoa, eu dou só um salto assim, já estou lá. Não haverá nem tempo nem espaço, não. Nós não estaremos sujeitos a tempo e espaço, não. Aqui estamos sujeitos a tempo e espaço. Vai resolver uma coisa em Campina Grande, tem que viajar tanto, passar o dia todo quase viajando. Mas quando estivermos na eternidade, tempo e espaço não existirá mais. Você não está mais sujeito a isso, não. Você tem um corpo glorioso. Você já viu Jesus? Jesus, quando estava aqui na terra, antes de ressuscitar, você via ele andando para Jericó, e andando e tal. Andou montado no jumento, sujeito a tempo e espaço. Mas depois que ele ressuscitou, não tem mais tempo nem espaço não, meu amigo. Quando ele chegava, ele aparecia no meio dos discípulos. Parede não continha ele, não. Não tem esse negócio de dizer, não, eu vou viajar, eu vou andar, vou chegar onde vocês estão, não. Vá lá e diga aos meus discípulos que eu vou se reunir com eles lá. Eu vou me encontrar com eles. Disse para as mulheres, você acha que ele saiu andando, chegou andando, pá, bateu na porta, não, entrou pelas paredes e chegou no meio deles. Depois de corpo glorioso, corpo glorificado, não tem mais tempo nem espaço não. Rompe parede, rompe tudo, passa por qualquer coisa. Mas tem gente que está nessa. E o céu, a eternidade, vai ter colheitadeira, vai ter carro, esses carros aí, esses carrão de luxo aí, vai ter esses carros, tal. É porque eles querem um céu com a extensão da terra, porque eles gostam tanto da terra, eles gostam tanto do materialismo, são saduceus de classe aqui na terra, gostam tanto do materialismo, que querem um céu com extensão da terra. Amém? Então, Jesus respondeu, os 2 grandes mandamentos. Mas a gente sabe assim, que as pessoas pensam que amor é qualquer coisa assim. O amor é corretivo, o amor ele corrige e tem disciplina. A gente sabe que Deus nos amou, mas como a gente prova que a gente ama a Deus? Porque o maior mandamento é amar a Deus sobre qualquer outra coisa. Deus está acima de tudo,
na frente de tudo, é o primeiro em qualquer outra coisa. A Bíblia diz que Deus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. João 3,16. Lá em Romanos 5,8 ele diz assim: com grande amor com que Deus nos amou, que Cristo morreu por nós, ainda sendo pecadores. Então mostrou e provou o seu amor para conosco. Ele morreu por nós, nós ainda sendo pecadores. Deus prova seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, ainda sendo pecadores. Ou seja, Ele provou o amor dele para conosco, dando Cristo para morrer por nós. E aí como é que a gente prova que a gente ama a Deus? Aí Jesus respondeu assim, disse assim, ó, como é que a gente prova? Está aqui, ó, Bíblia tem que responder com Bíblia. Se não for com Bíblia, não dá certo. Não é isso? Como é que a gente prova que ama a Deus? João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardarei a minha palavra. Guardar é praticar. Praticarei a minha palavra. Quem me ama, guarda esta palavra. O amor não só é caridade não, gente. O amor é praticar os mandamentos que estão aqui. Essa é a prova que nós amamos a Deus. Aí no versículo 21, ele diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Qual é a prova que eu amo a Deus? Quando eu tenho os seus mandamentos e os guardo e os pratico. Essa é a prova que eu amo a Deus. Por isso uma pessoa chegou e disse assim para mim assim, não, a Bíblia diz, ó, os 2 mandamentos dependem da lei e os profetas. Então eu só preciso praticar os 2 mandamentos, Berg. E aí depende de tudo isso aí. Toda lei, todos os profetas dependem dos 2 mandamentos. Jesus disse. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Mas como é que eu provo que amo a Deus? Eu perguntei para ele, como é que provas que ama a Deus? Lá em João capítulo 14, ele respondeu: se me amas, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está guardando os mandamentos dele? Já foi batizado da forma correta? Pratica ser da forma correta? Vive o que o Evangelho ensina? Não, então não ama. Você pode até dizer que ama da boca para fora, mas você tem que demonstrar isso em prática. Amém? Então vá perguntar para as pessoas agora de Pedra Branca toda, se elas amam a Deus. Todo mundo vai dizer que ama. Vai ou não vai? Todo mundo vai dizer que ama. Eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas aquele disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tem coragem de renunciar à vida que está vivendo, para viver o que esta palavra ensina, porque Jesus disse aqui na palavra aqui, ó: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, ganhá-la-á. Quer perder a vida, quer deixar o mundo de pecado, quer deixar esse mundo pecaminoso, quer deixar a vida de prazeres que o mundo oferece, quer, então você prova que você ama a Deus. Aí sim, depende toda a lei e os profetas. Aí você está cumprindo toda a lei e os profetas. Se você demonstrar que ama a Cristo, cumprindo os seus mandamentos, você está praticando toda a lei e os profetas. Mas as pessoas, sabe o que elas querem? Elas querem assim, dizer que ama, mas viver a vida pecaminosa. Não. Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
guardareis, vocês vão praticar aquilo que eu ensino. E outra coisa, o amor não pode ser fingido. O apóstolo Paulo disse em Romanos 12:9, diz assim, o amor não pode ser fingido. Tem que ser um amor não fingido, ou seja, se as pessoas dizem que amam, mas é um amor fingido, perdido. Tem que ser um amor puro, um amor verdadeiro. E este amor pela palavra faz a pessoa praticar as Escrituras. É claro que erros e falhas nós vamos ter, mas nós queremos acertar, nós queremos fazer o certo, nós queremos fazer o correto. E isto aí é o que prova que uma pessoa ama Ele porque quer fazer o que? A vontade de Deus. Então, você vai ver que hoje é assim. Toda e qualquer pessoa, como eu falei, ama a Deus? Amo. Quer deixar isso para servir a Deus? Não. É por isso que o mundo está cheio de igreja. Por quê? Vocês querem uma igreja? Que a igreja diga para elas que elas têm que continuar daquela maneira, só basta estar dentro da igreja. Mas continua da mesma maneira, está ótimo, está excelente. Vai dar dízimo para o pastor, vai dar dízimo para aquela igreja. Pronto, está ótimo. Então é o seguinte, então o surfista fica lá surfando. O jogador de futebol fica jogando o seu futebol. Né? O cantor lá do mundo fica cantando, mas é evangélico. Não tem vários deles aí, que é cantor de forró, isso aqui, e é evangélico. Então o mundo está cheio de igreja que quer assim, ó, que dê para as pessoas um céu, elas querem céu. As pessoas querem céu. Todas as pessoas querem céu. Mas querem o céu da sua maneira. Querem fazer o seu próprio caminho, da sua maneira, da forma que eles querem. Não é o céu que Deus oferece, que está aqui, ó. Ó, aqui estão os mandamentos que oferece o céu. Não, aqui não. Renunciar as pessoas não querem, não. Deixar a vida que tinha lá? Não, querem não. Mas o céu quer. Então o mundo se encheu de igreja. Para enganar as pessoas. Para enganar as pessoas. Palhaçada, parece uns bandos de palhaços. Essa igreja está parecendo umas palhaçadas de politiqueiro, só falando em política, só defendendo candidato. A igreja leva o candidato para dentro da igreja. Uma igreja grande no Ceará levou o camarada que é candidato a prefeito para lá, para poder dar uma palavra lá dentro. Sabe? Se tornaram um bando de politiqueiro sujo, imundo. E ficam dizendo que ama a Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Onde foi que Jesus ensinou a levar candidato para trazer discurso político para a igreja? Não. Gente, William Branham disse assim, ó. Não fique abismado. Se o rapto, quando o rapto vier, se só tiver, se só for 3 ou foi 4 pessoas, se eu não me recordo bem o que ele disse, ou foi 3 ou foi 4, se só for 3 ou 4. Porque ele disse, nos tempos de Noé foi 7, e nos tempos de Ló, 3. 3 que foram arrancados do mundo. É só uma simbologia, só uma simbologia. Tira e o fogo desce. A simbologia é essa. Tira e o fogo desce. Ele diz, não fiquem impressionados. Porque é assim. Porque vai ser assim. Um pouquinho de gente que vai aguentar. Que vai suportar. Aguentar o trampo, aguentar as dificuldades. Agora eu não falo só dificuldade vindo de fora não, mas dificuldade interna na própria pessoa. Muitos vão esmorecer. Se tivesse só 10, ora, Deus resgata os 10 e pronto, e aí? Se tivesse só 10, ele leva os 10 no arrebatamento e pronto.
Se existe só uma pessoa no mundo, se existe só uma pessoa no mundo, escuta o que eu vou dizer para você. Se existisse somente uma pessoa no mundo inteiro, Jesus vinha morrer por ela, e se ela fosse para ser arrebatada, Jesus vinha para resgatar ela. Estão entendendo? O exemplo que eu dou, se existe só uma pessoa só, ele vinha. Porque ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E se existe só uma pessoa no mundo, só uma só no mundo inteiro, provaria a existência de Deus, porque ali estava uma pessoa à imagem e semelhança de Deus. Imagina que o mundo tem 7 bilhões de pessoas. E tem gente dizendo aí que não acredita em Deus. Não acredita em Deus. Desse tanto de gente no mundo feita à imagem e semelhança de Deus, não acredita? Se existe só um só, Deus provaria a existência de Deus. Então, se houver só um só que vai ser arrebatado, Jesus vem até as nuvens e vai levar só um. E aí? E Deus está preocupado com a maioria? Deus está preocupado, não, eu não levei a maioria, eu não consegui muita gente. Olha, Ele sabe quem são os seus, Ele sabe quem são os sinceros, Ele sabe quem são os verdadeiros. E Ele está atrás desses, porque os outros são resto. Não serve de nada. Você acha que Deus está preocupado com a maioria, como esses pastores aí estão preocupados em encher a igreja, para ter dízimo, para ter oferta, para ter vida boa? Bando de saduceus, materialista. O reino deles é aqui na terra. Eles querem fazer uma extensão, o céu, uma extensão da terra. Então nós vamos entender o seguinte, olha. Vamos entender o seguinte. Que Deus não está preocupado com quantidade. Deus quer qualidade. Deus quer uma pessoa lá dentro do mato. Se ele estiver lá dentro do mato, isolado, mas se ele estiver em comunhão com Deus, é o que Deus quer. Mas hoje estão preocupados em reunir multidão. Olha, a nossa preocupação, sabe o que é, irmão? Deve ser estar de acordo com a Bíblia. Pronto. Esteja de acordo com a Bíblia. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Isto depende de toda lei e os profetas. Então, eu só quero fazer a vontade de Deus de acordo com essa Bíblia, porque aí eu estou cumprindo toda a lei e os profetas. Resume nisso aí. Então, a nossa preocupação deve ser esta: honrar a Deus sobre todas as coisas. É difícil num mundo pecaminoso desse, num mundo carcomido pelo pecado, já do maligno, é difícil? É. É difícil para qualquer um. Mas não é impossível. Aquilo que é impossível para o homem Gutenberg, é possível para Deus. Isso mesmo você disse com você. Aquilo que é impossível para o João, para o Vinícius, é possível para Deus. Então é Deus que faz a obra. Então se é impossível para mim, eu tenho que dizer para Deus assim: é possível para o Senhor, então faça a obra. Que é impossível para mim, mas é possível para o Senhor. Amém? Eu não sou de encher linguiça, eu estou terminando minha mensagem. Então Deus abençoe. Eu trago a mensagem que Deus me dá. E eu não sou de ficar, vou cumprir 1 hora, vou cumprir isso, vou cumprir aquilo, não. Como tem pastor que faz isso aí, não. E fica enrolando o povo. Não. Sou de trazer a mensagem que Deus me deu. Deu a mensagem, é o bastante. Amém. Vamos em frente. Vamos ficar de pé. Glórias ao Senhor. Deus, nós agradecemos a Ti. E nós queremos Te amar, guardar os Teus mandamentos. Às vezes parece impossível para nós, mas é possível para o Senhor. Então pedimos a Tua força, pedimos que o Senhor nos ajude, pedimos que o Senhor nos guarde, pedimos que o Senhor dirija todos os nossos passos, pedimos que o Senhor guie a nossa vida, para que prossigamos avante, cumprindo toda a lei e os profetas.
tenha misericórdia de nós. Esse mundo é um mundo mau. E nós sabemos o quanto é difícil. As pressões que estão no mundo, as pressões internas, tantas coisas que a gente vê. E às vezes falamos coisas que não devemos falar. Mas o Senhor sabe tudo. O Senhor conhece o nosso coração lá dentro, que nós queremos uma vida próxima de Ti. Que nós queremos a solução para qualquer coisa. Ajude-nos. Produza fé em nossos corações a cada dia, para crer, para caminhar bem. Para caminhar Te agradando, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor, e o justo vive pela fé. Então perdoe nossas falhas, nossos erros. Abençoe cada um e fortaleça cada um, meu Deus. Que nós possamos responder com a Bíblia, com a palavra. A palavra dá a resposta para tudo. E nós cremos nisto. E nós glorificamos o Teu nome. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma noite tranquila. Amém. Cura o enfermo, liberta o encarcerado, dá força ao fraco, levanta o caído, revigora as forças daqueles que estão cansados e anima os desanimados. Ajude a cada um dos Teus filhos na jornada e na caminhada de fé. Não só aqui em Pedra Branca, mas por todo o mundo. Onde houver um filho agora, que o Senhor o abençoe. Os irmãos de Souza, que o Senhor o abençoe e o guarde e o proteja e prossiga avante na obra. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus seja com todos.